Quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da quaresma, aquele período de 40 dias de preparação para uma celebração adequada da Páscoa, que nós comemoramos na Semana Santa. 40 dias de preparação. Na Bíblia, o número 40 é simbólico de provação, privação. Vamos lembrar algumas passagens que nos explicam por que isso. O povo de Israel vagueou 40 anos no deserto, depois que saiu do Egito e antes de entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Mais tarde, Jesus passa 40 dias no deserto, em jejum, e ali ele é tentado pelo diabo. E na Bíblia o deserto tem este simbolismo de dificuldade, de lugar onde a vida não floresce. Há um contraste na Bíblia entre o deserto e o jardim. E o contraste é óbvio, né? Enquanto o deserto está associado à sequidão, à falta de vida, à falta do verde, o jardim está associado à plenitude de abundância, à vida que viceja, o verde que floresce. Muito bem, 40 dias nos separam desde hoje até a celebração da Páscoa. É importante nós lembrarmos do significado, da importância desse período da quaresma, mas particularmente eu gostaria de pensar sobre o dia de hoje, a quarta-feira de cinzas. As cinzas na Bíblia simbolizam arrependimento, especialmente no Antigo Testamento. A menção da pessoa julgar cinzas na sua cabeça, para nós parece algo sem sentido, talvez até ridículo, absurdo, mas era assim que naquela cultura do Israel antigo, pessoas demonstravam a sua tristeza e o arrependimento pelos seus pecados cometidos. Na Bíblia, as cinzas também simbolizam a nossa finitude. Tu és pó e ao pó voltarás. As cinzas nos lembram que nós temos um prazo de validade. Não vamos ficar aqui para sempre. É um pensamento que não é agradável e muitas pessoas preferem não pensar nisso. E nesse tempo em que vivemos, das mídias sociais, é muito fácil se anestesiar, rolando tela o dia inteiro, pulando de um vídeo do TikTok para outro, ou do YouTube, e vendo atualizações nos stories de Instagram e seja o que for, o tempo todo, ou as suas próprias ou as de outra pessoa, e com isso a pessoa se anestesia. Mas essa não é uma atitude sábia. A sabedoria está exatamente em encarar de frente a realidade da nossa finitude. E a quarta-feira de cinzas traz esta realidade à nossa lembrança, à nossa memória. No Brasil, muitas igrejas evangélicas não têm o costume de lembrar o significado da quarta-feira de cinzas. Algumas igrejas protestantes de tradição litúrgica têm esse costume. Então, as folhas, os galhos que foram usados no domingo de Ramos do ano anterior, são guardados e vão ficar secas, porque vão ficar guardadas muito tempo, e ali depois são queimadas, já estão secas, então é fácil de queimar, e com aquela cinza, neste dia, na quarta-feira de cinzas, é colocada assim, igual eu estou fazendo aqui, o desenho de uma cruz na testa da pessoa, do fiel, do cristão, da cristã, para lembrar a nossa finitude. É importante, há uma pedagogia muito sofisticada nessa tradição litúrgica de lembrar a importância da quarta-feira de cinzas. No Brasil, ainda que muitos evangélicos não tenham essa prática, o que é muito curioso, porque em outros países, em outras latitudes, no hemisfério norte, no mundo de língua inglesa, por exemplo, o protestantismo não tem crise nenhuma em celebrar a quarta-feira de cinzas e toda a riqueza pastoral que esse dia traz. É importante a gente pensar nisso. As cinzas, então, que representam a nossa finitude e que representam o arrependimento do nosso pecado. E ainda mais nesse tempo em que nós vivemos uma polarização tão extrema, em que pessoas são levadas a pensar que só peca quem é da outra perspectiva política, que não a sua própria. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, nós todos pecamos. Então temos que parar de olhar para o outro e olhar para nós mesmos, reconhecer a nossa própria falta.
na confiança daquilo que a Bíblia diz, que se nós confessarmos os nossos pecados, isto é, admitirmos as nossas falhas, parar de ficar olhando para o erro do outro e olhar para nós mesmos, Deus é fiel e justo para nos purificar do pecado e perdoar toda a nossa injustiça. Pense nisso. Qual é a sua opinião a respeito? Coloque aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já fez a sua inscrição, aceite a minha gratidão.